Okay, let's go. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Consultório de Investimentos, onde a gente traz profissionais do mercado financeiro e influenciadores para falar de dinheiro. Hoje o assunto vai ser pesado, Gui. Como que tá o cenário de crédito no Brasil? Vamos descobrir hoje. Vamos fazer bastante perguntas. E quem que a gente vai entrevistar? É um pessoal de qual casa? Vamos lá, a gente vai entrevistar hoje o pessoal da Arx Investimentos, né, do grupo BNY Mellon. Tá? Então, um grupo aí de 2 tri de dólares de ativos sob gestão, então nada pequenininho, né? Mas aqui no Brasil eles contam com mais de 50 funcionários aí, profissionais. Eles contam aí com 5 estratégias e tem aqui no Brasil 31 bi sob gestão, tá? A gente obviamente vai falar sobre isso. E tem aí mais de 20 anos de experiência no mercado. Então vai ser um papo bem interessante aí com Lucas Dias e com o Pierre Jadu, tá? Se eu errei seu sobrenome, você me corrija. Eu vou apresentar aqui, eu vou apresentar o currículo deles. Opa, vamos porque lá. É pesado. Vocês capaz de caneta na mão hoje, porque vocês vão aprender muito. Primeiro, o Pierre Jadu, que é CFA. Ele é diretor executivo e gestor responsável pela estratégia de crédito privado na Arx. Então ele vai falar tudo aqui sobre crédito privado. Ele está na Arx desde 2018, atuou no Crédit Agricole de 2012 a 2018, atuou na área de derivativos do Morgan Stanley, graduado em administração pela FGV e possui o CFA, como eu comentei. Baita currículo. Parabéns, Pierre. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado. E agora eu vou apresentar o Lucas também, que, é só currículo pesado hoje aqui. Aqui é cadeira, hoje é pesada. Hoje eu só vou estar aqui aprendendo. O Lucas, que é gestor de crédito privado na Arx, membro do comitê de crédito também, entrou na Arx em 2018, também foi do Crédit Agricole de 2015 a 2018, atuando como analista de crédito, trading e gestão. Especialmente em fundo de debênture incentivado. Olha que legal. Então tem bastante coisa legal para a gente falar aqui. Foi da área de research na Fator Corretora, graduado em engenharia elétrica pela Poli USP e estudou um ano em Nova York, na New York University, e possui o CFA. Caramba, tá pesado aqui. Bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Então hoje vamos compartilhar muito conhecimento aqui. Então eu fiz aqui um resumo, mas nada melhor do que saber da Arx por vocês e também da história de vocês. Então, PR, conta como que você entrou no mercado financeiro, você sempre quis trabalhar no mercado. Então, conta um pouco da sua história e primeiro agradecer por vocês terem topado o convite. Perfeito. Bom, acho que como eu entrei no mercado financeiro, acho que foi um pouco de maneira passiva, vou dizer, né? Então, eu sempre tive facilidade com números, né? Então, acabei fazendo administração, mas obviamente quando você tem facilidade com números, você acaba indo para finanças, né? Você não vai acabar indo para marketing, né? E eu acho que o caminho mais natural quando você toma essa decisão é começar pelo mercado financeiro, né? Que eu acho que é o que te abre mais portas. E aí eu entrei na área de derivativos do Morgan Stanley. Depois eu fui para o Crédit Agricole já na parte de crédito mesmo, né? E ali eu fui crescendo, aprendendo. Depois o Lucas se juntou ao time em 2015, depois o Vitor, que hoje também está com a gente na Arx, se juntou em 2018 e em 2018 a gente acabou fazendo um team move, né? A gente saiu os 3 que tocavam ali a estratégia de crédito privado no Crédit Agricole e a gente foi começar do zero a estratégia de crédito dentro da Arx, enfim, que já é uma gestora que tem um track record bem mais longo do que 2018. Né? Bastante tempo já. Então é uma gestora que em 2008, 2009 foi comprada pelo Bank of New York Mellon, né? Então já tinha ali uma tradição muito grande em equity, multimercado, e em 2018 trouxe a equipe de crédito para complementar as estratégias, né? Desde então, graças a Deus, deu super certo a estratégia, né? Então hoje a gente já se consolidou como uma estratégia bastante reconhecida no mercado, né? E no ano passado a gente começou dentro da célula de crédito uma estratégia de imobiliário, né, com fundos de investimento imobiliário que foca em CRIs, né? Então a gente trouxe o Vitor Frango, que era do Santander, a Melina e o Marcelo, né, para compor esse novo núcleo que trabalha junto com a equipe de crédito mais focada no FII. Caramba, que legal. A gente vai dando um passinho de cada vez aí, né? Acredito que o mercado de crédito está passando por várias mudanças já há um bom tempo.
E essa entrada que você trouxe até de fundo imobiliário, CRI, é algo muito novo ainda, assim, pegar o histórico de vocês. Então, Lucas, aproveita e fala um pouco da sua trajetória e fala desse mercado de crédito. Dá uma pincelada desse mercado de crédito pra gente. Show, muito bom, beleza. Contar um pouco da minha história. Então, eu me formei em engenharia, né? Sempre assim, fui mais afeiçoado à área das exatas, né? Então, assim, quando eu fui prestar vestibular, a minha decisão era assim, engenharia, matemática, física, estava olhando as opções, né? E a engenharia acaba sendo uma carreira que, assim, meio que abrange muita coisa, então acabei indo para essa área. Só que justamente quando eu me formei, eu formei ali em plena crise Dilma, né? 2014, 2015, e meio que assim, a área praticamente não tinha vagas em engenharia, né? Então aí meus colegas, metade foi para consultoria e a outra metade para o mercado financeiro. Então eu acabei indo pro mercado financeiro, já tinha tido alguma experiência de estágio, né? E aí acabei indo para essa área, né? Eu iniciei ali estagiário de sell-side, né? Então, assim, para mim foi muito bom porque sell-side, analista de ações, né? Então eu tinha muito contato com o cliente, né? Então abria um pouco essa área da comunicação, porque sempre foi meu fraco, né? Ponto fraco. Eu sou sempre mais o cara da planilha. O cara da engenharia da USP, meu Deus do céu. Pô, o cara da programação. Poder então, ficar fechado no quarto ali programando é o sonho dele. Fica ali no cubinho, ali só no quadradinho. Então já foi uma experiência muito boa. E aí em 2000 e assim, eu sempre assim, estudava as áreas, né, do mercado e achava muito legal a parte de buy side, né, de assets, gestoras. Que você tinha realmente skin in the game, né? Então, no sell side, você acaba, assim, fazendo as análises, recomendando, mas você realmente não tomava posições, não tinha esse, digamos, risco, né? E aí eu acabei tendo uma oportunidade ali no Crédit Agricole, né? Então, em 2015, e aí eu entrei lá como analista, e também foi muito legal porque acabei vendo um pouco de tudo, né? Não só crédito, mas tinha fundos multimercado, fundos de ações. Então, eu entrei fazendo um pouco de tudo, aprendendo um monte, né? E tomando muita porrada. E aí só que o que aconteceu, né? Em 2000 ali naquela época, onde estava surgindo e despontando muitas plataformas de investimento abertas, né? Certo. Então, sendo a principal, a XP lá, que fez foi first mover, né? E com isso, os fundos de gestores independentes começaram a ter bastante crescimento de patrimônio, né? E ali no momento não foi diferente. Então, nossa estratégia de crédito tinha em torno de 1 bi, sob gestão chegou a bater 6. Então, teve um crescimento muito grande e acabou assim, eu estava dedicando mais de 90% do tempo em crédito. Então, acabei especializando ali junto com o Pierre, a gente aumentou a equipe e aí justamente em 2018 a gente viu uma oportunidade de ter uma participação mais direta assim, sendo, entre aspas, sócios. Depois a gente explica um pouco mais, que a gente tem uma participação ali na receita, né, da nossa área, na Arx, né? E aí foi, assim, outro desafio, porque aí a gente começou do zero, né? Cota 1, agosto de 2018, não tinha nada, era tudo mato, né? É mais do que a cota 1, né? É regulamento em branco. Regulamento em branco. Que fundo eu vou montar, para quem que eu vou vender, que plataforma que eu vou me associar. Regulamentar toda a CVM. Né? Qual que é o perfil do fundo. E na burocracia disso. E depois também. tem toda a infraestrutura, né? Assim, não é que você vai lá, abre o fundo e fala, bom, beleza, agora eu vou começar a emprestar dinheiro para a empresa A, B, C. Não, você tem toda uma análise, depois tem que monitorar todos esses créditos. Né, você tem todo um controle de risco, onde está o custodiante, vai puxar a informação da onde para pegar suas posições todos os dias, movimentações todos os dias, os preços dos ativos todos os dias. Então, assim, é literalmente construir do zero. A gente sentou e não tinha nada. Tinha uma pasta escrito crédito e ela estava em branco. Exato, Né, então, exatamente. Não, e vocês foram empreender ali, né? Basicamente, Isso. começou a empresa ali do zero, por mais que vocês estivessem abaixo da Arx, que é muito conhecida principalmente por... Sim. Eu conhecia muito pela parte de equities lá, né? No Rio de Janeiro. Então, isso. E Pierre, me conta um pouco assim da estratégia de crédito hoje, né? O quanto que, obviamente, a equipe toda lá, quantas pessoas são, qual que é o total de patrimônio dentro dessa estratégia, porque são 30 bi, e se os fundos estão abertos ou não, qual o capacity. Se você me der uma pincelada geral também em relação a essa questão do crédito privado, porque
eu vi lá que vocês têm muita coisa de debênture incentivada, né? Que é tal, mas como é que vocês fazem as seleções dos ativos, prospecção, originação, estruturação, é tudo in-house, ou como é que funciona tudo? Perfeito. Bom, primeiro, assim, quando você fala em crédito privado é bem amplo, né? Então, 1000 formas de você... Crédito privado é basicamente emprestar dinheiro para um agente privado e não um agente público, né? Então, você tem 1000 formas de fazer isso. Pode dar dinheiro para pessoa física, via crédito consignado, via crédito clean, etc., né? E conforme você vai subindo ali, pequena e média empresa, grande empresa, etc., você vai reduzindo o risco, obviamente, reduzindo o retorno esperado, né? Nós focamos no início da Arx, né? E hoje a principal estratégia é essa no mercado high grade, né? Então, a gente está falando ali do topo da pirâmide. Estamos falando das maiores empresas, dos seus respectivos setores, aquelas que têm maior acesso ao mercado de capitais, né? E tem uma posição competitiva mais forte do que os seus concorrentes localmente. Sim. Né? Então, a gente está falando onde tem baixo risco de inadimplência. Né? A gente hoje não tem uma estratégia high yield, né? O que a gente teve é uma estratégia de imobiliário, onde a gente agrega um pouco mais de risco, mas não chega a ser um high yield. A gente chama ali de um mid yield. Né? Então, mas é uma estratégia que tem um pouco mais de risco de crédito do que o high grade, onde estão nossos fundos abertos. Tá. Né? E a gente sempre teve isso, desde a da época do Crédit Agricole, sempre teve uma demanda do comercial de, putz, meus clientes querem mais retorno. Fala assim, cara, não tem segredo. Você quer mais retorno, você vai ter que tomar mais risco. Né? Ninguém faz mágica. E eu sempre tive um desconforto com fundos abertos high yields, né? Aí um desconforto com liquidez, né? O que acontece? Você tem ali uma onda de resgate nos fundos high yields, né? Para quem você vai vender os ativos para gerar liquidez, né? Sabendo que o nosso mercado de crédito no Brasil ele é um mercado muito incipiente ainda, né? Então, assim, a liquidez não é comparável com o que é lá fora. Né? Então, você começa a ter um mercado high grade mais desenvolvido, então começa a ter mais liquidez, mais players, etc. Mas quando você vai para o high yield, tem pouca liquidez. Né? Essa é a verdade. Então, eu sempre tive um receio de fazer fundos abertos. E o imobiliário, era na minha visão, né, ele nasce já com um produto que te endereça esse problema, porque são fundos fechados e listados em bolsa. Então, se o investidor está insatisfeito, ou quer gerar liquidez, ou quer sair da posição, ele vende a cota dele. Isso não significa um resgate para o gestor. Né? Então, o gestor consegue fazer alocações em ativos mais ilíquidos, né? Então, obviamente, com mais retorno, porém mais risco e mais risco de liquidez, só que ele não tem essa pressão vindo do passivo dele. Né? Então, foi esse o movimento que a gente fez quando vai para o imobiliário. Né? Não é uma coisa muito distante do que o que a gente já faz, porque a gente está falando de um FII de CRIs, ou seja, está olhando parte de dívida. Não é um high yield, nem um distressed, né? É simplesmente um mid yield, um pouco mais apimentado do que a gente faz, focado no setor imobiliário, que é onde existe um produto, um padrão já de fundo que te permita isso, né, na nossa visão. Então, esse foi o movimento que a gente fez no ano passado. Né? Mas a estratégia hoje de crédito, ela tem 16 bi, tá? Desses 16 bi, praticamente tudo é high grade. O imobiliário é uma estratégia nova, né? Então tem 60 milhões. 60 né? milhões. Então é uma estratégia que está começando. E a outra estratégia é uma estratégia que já está madura. Né? Então, assim, a gente já não tem mais pressão por crescer, etc. Assim, o negócio já deu certo, já se pagou. Né? A gente tem uma preocupação muito maior hoje em crescer com qualidade de passivo na estratégia high grade do que simplesmente crescer. A gente não está preocupado em crescer. Né? Tanto é que se você, obviamente, 2023 foi um ano muito duro para a indústria como um todo. Né? A gente teve resgate, que nem a maioria dos fundos e das gestoras. Porém, se você pegar ali de 2021 a 2022, a gente manteve, assim, a maior parte do tempo, os fundos fechados. Os principais fundos, flagship, né? Por quê? Porque a gente não queria crescer desenfreadamente, a gente queria focar naqueles fundos que têm um passivo melhor. Que, na nossa opinião, são fundos de previdência, fundos de infraestrutura e, sobretudo, fundos em IMAB5 ou IMAB, né? Fundos que carregam risco de mercado. Né? O investidor brasileiro tem um apego muito grande ao CDI. Né? Só que o CDI é um negócio que dá uma falsa sensação de segurança, né? Porque o seu benchmark só sobe. Né? Só que no crédito você tem inerentemente um risco de crédito. Né? E aí quando você tem uma remarcação dos seus ativos ou um problema de crédito, o passivo assusta. Quando você tem um fundo que já tem risco de mercado, o
passivo já está acostumado a ter uma cota negativa, um mês negativo. Né? Então, o comportamento do passivo, o comportamento do seu investidor é muito diferente. Sim. Então, hoje a gente foca muito mais em crescer nesse passivo que a gente entende que é mais saudável do que simplesmente crescer, na estratégia high grade. Então, o investidor que quer uma estratégia mais, vamos dizer assim, segura, ele vai no seu fundo aberto. Isso, exatamente. Se o cara quer uma pimenta, ele vai no fundo imobiliário. E a gente também viu, assim, dois problemas no fundo aberto. Você falou nessa questão de o cara não poder resgatar no fundo fechado. Fechado. Mas o fundo aberto pode, mas o high grade te dá um conforto que não. Mas tiveram 2 eventos ano passado, foram a Americanas e a Light. E provavelmente deve ter, não sei como é que impactou, se puderem falar como é que foi. Deve ter sido muito gostoso. E aí, o que esperar do fundo imobiliário? Aí, o quanto vocês querem crescer? Lógico que não dá para falar que vocês vão fazer emissão amanhã, porque não dá para falar. Mas a ideia é crescer até quanto? E as dificuldades que tem, né? Porque eu acho que está abaixo do valor patrimonial e tem toda aquela questão de poder fazer emissão, outra dinâmica e tal, né? Sim. E, enfim, passar essa pergunta, a gente tá com a metade da gestora aqui. Né? Aqui o bicho pega. Beleza. Aqui o bicho pega. Bom, Tá bom. Fiz N perguntas, né? Vamos começar pelas crises, né? Assim, vamos falar um pouquinho. Americanas e Light, como é que foi? Então vamos Tá lá. muito pesado, Gui. É com calma. Eu falei pro Lucas, olha, cara. Exato. Com calma. Exato. Até eu assustei aqui, ó. Sim. Então, vamos falar de 2023. Então, vocês podem ver que eu ganhei alguns cabelos brancos, né? Então, experiência. Então, assim, primeiro assim, começou de largada uma surpresa em 23, em janeiro, 11 de janeiro de 23, Americanas Day. Então, eu inclusive estava lá naquela fatídica, teve uma reunião no BTG, né, que o Sérgio Real foi lá explicar tudo. Ah, é? E aí, Que legal. E aí, falando, putz, grilo, né? E tinha tido uma emissão, assim, 3 meses antes, né, de Americanas. Então, assim, pegou a gente de surpresa, principalmente o tamanho do buraco ali, né, que foi, assim, impensável, né, você podia, assim, falar, pode ter uma inconsistência, uma fraude de 1 bi, 2 bi, agora 20 é difícil pensar, né. Então, a gente realmente foi pego de surpresa, assim, a nossa digamos, sorte, né, ou talvez um pouco de diligência, a gente não tinha um percentual tão grande assim nos fundos, era uma posição até que razoável. Então, com isso, o impacto foi mitigado. E Light foi a mesma... quer dizer, Light era mais previsível, né? Então, Light eu considero assim, a gente errou ali talvez na verdade, Light a gente encurtou as posições, a gente tinha posições bem longas em Light, a gente falou, putz, pode ter algum problema na renovação da concessão ali, vamos ficar mais, reduzir o prazo médio das nossas operações. A gente fez isso, mas a gente não esperava um problema tão iminente assim, de crédito. Então, 2 lições aprendidas, né, que diversificação é muito importante, né, então você ter ali posições... assim, um grande número de emissores, posições bem diversificadas, para que se você acontece, né, o que a gente chama de um risco idiosincrático, um risco naquele papel específico ali, eu esteja protegido, né? Então, diversificação realmente é o que te protege, né? E outra grande lição é monitoramento. Então, a gente já fazia um monitoramento dos créditos, né? Desde então, mas a gente realmente aprimorou muito mais os controles. Então, por exemplo, a gente está inaugurando aí esses últimos meses aí uma metodologia de rating interno, que a gente realmente viu algumas deficiências, né, ou algumas coisas nas agentes de rating externo. Principalmente a questão de você não, assim, você ter às vezes uma atualização só anualmente do rating e você quer ter um acompanhamento o mais rápido possível. Você quer ter, assim, pelo menos trimestralmente, né, nos balanços, e tem empresas que eventualmente você consegue acompanhar diariamente ou mensalmente, pelo menos alguns indicadores. Então, por exemplo, a empresa do setor petroquímico, você vai olhar ali o preço do petróleo, dos derivados, e isso você tem
preço diário, né? Então, se você tem uma queda, né, nesses mercados, você consegue pelo menos, se precaver ou evitar investir nesses certos setores, né? Então, isso a gente realmente aumentou os controles e implementou essas medidas justamente para a gente ter um monitoramento mais frequente, né, dessa carteira de crédito, né? Então quer dizer, a lição, assim, por um lado, o mercado esse ano, né, em relação ao ano passado, já está muito mais tranquilo, que a gente vê em termos de problemas de crédito nas empresas, tanto pelos juros mais baixos, também porque muitas empresas estão fazendo a sua lição de casa. Estão ali cortando custos, né, reduzindo despesas, tentando alongar seu passivo, suas dívidas. Então, quer dizer, você tem um cenário melhor do ponto de vista das empresas e um cenário melhor do ponto de vista macro, ali de redução nos juros, né, que reduz a despesa financeira, né, das empresas. Mas a gente ainda vê, assim, alguns, quer dizer, setores a gente vai ter que tomar mais cuidado, né? Setores muito cíclicos, né, que dependem de uma recuperação econômica mais forte no Brasil ou lá fora, né? Então a gente tem visto assim, setores que estão expostos a commodity, seja agro, setores expostos à indústria, digamos, global, assim, que tem alguma dependência, por exemplo, de China, né? Pode a desaceleração da China, como é que afeta isso, né? Então a gente tem talvez feito um pouco de análise top-down, olhar esses temas macro, né? Que podem vir a afetar alguma das nossas empresas em carteira ou do mercado, tá? Então, acho que é um pouco esse resumo aí. Boa. Quando a gente fala de crédito privado, vou contar uma história para vocês. Quando a gente inicia no mercado, a gente tem medo de ações. Ações é muito difícil, aí tem um valuation, aí tem um PL. E aí a gente caminha. O dia que eu fui para fazer o CFA, aí tem lá, tá, equity, beleza. Não, até que é tranquilo. Aí vai para renda fixa, aí começa high yield, não sei o quê. E aí tem que calcular tudo. Aí eu descobri que renda fixa é bem pior do que ações. Você que trabalhou nos dois setores, é muito mais difícil mesmo? Cara, assim, eu acho que, assim, por um lado, assim, crédito, assim, do ponto de vista de risco, tende a ser um risco menor, assim, risco menor de perda, né? Você tem ali, você tem alguns riscos, risco de liquidez, de principal, né, de default, mas você vai ter uma volatilidade bem menor do ponto de vista dos produtos. Porém, os cálculos são bem complicados. Os cálculos do CFA para crédito, nossa. Então, calcular os preços, né, corretamente, fazer a precificação, marcação ao mercado. Em geral, a parte de crédito está muito ligada a derivativos. Então, normalmente se faz operações de hedge, que são operações que onde você troca riscos, por exemplo. Então, vamos supor, eu tenho um papel em IPCA, né, inflação, e eu quero trocar para estar exposto em CDI e não em inflação. Então, eu uso um derivativo para isso. Aí você tem que fazer um cálculo, né? Certinho, né? Senão você acorda lá. Inclusive, a primeira vez que o que você gosta, né? Engenharia. Exatamente. Então, convexidade. Duration, convexidade, tudo. Então, é engraçado que, assim, a primeira vez que eu fiz lá, o derivativo é o DAP, né? Que troca de... que você neutraliza o risco IPCA, né? E a primeira vez que a gente fez lá no Credi, que acontece, a posição no fundo vem invertida no dia seguinte. Então, a gente fez lá a primeira operação, né? Comprou lá o papel. Aí apareceu na carteira no dia seguinte como se tivesse vendido. Eu falei, putz, foi o contrário. Esse negócio. Mas era assim mesmo, tava certo. Só que, assim, no controle apareceu... Você negocia no mercado olhando taxa, né? Tô vendido em taxa, comprado em taxa. Só que na sua carteira vai aparecer em PU. E aí tá o oposto. Tá o oposto. Aí você tá vendido em achei taxa, tá comprado em PU. Infartei ali, não. Não, mas tava certo. Não, mas esse negócio essa pergunta que você fez, coitado. O Lucas saiu do mercado de equity, né, do seu site, e a bolsa bateu 38 mil. Tava bem... Exato. Mas acho que não foi a culpa do Lucas, né? Exato. Mas aí você perder é muito... Mas também você tem um upside limitado no crédito. Com certeza, exatamente. No crédito... o risco-retorno. O Vitor, que é nosso colega, adora repetir assim, crédito você ganha no conta-gotas e perde de baldada. Então, você vai ali ganhando todo dia os juros, mas se você tem um problema, um default, realmente você pode perder, né? Por isso que, assim, a principal coisa que a gente
assim, digamos, tira o sono, que a gente perde tempo é fazendo análise das empresas, balanços, monitoramento, digamos assim, a maior parte do tempo que a gente gasta, né, e de equipe é isso, né, 80% é análise de crédito, que inclusive tem bastante proximidade da análise de ações. Inclusive, é uma coisa que a gente tem mudado também, a gente tem feito uma análise muito parecida com ações, a gente tem feito valuation, inclusive, nos comitês de crédito. Por quê? Se a empresa tem valor de equity, né, tem potencial, é muito mais fácil você, primeiro, ter o suporte do acionista ali, se precisar fazer um aporte no futuro, ou até para a empresa ser vendida eventualmente. Então, tem até outros pontos nesse sentido de valuation, né? Quando você olha crédito, você geralmente fala do Cs de crédito, né? Então, colateral, enfim, capacidade de pagamento, etc. Só que tem um C que é muito difícil de olhar, né? Que é o C de caráter. Como é que você mede o caráter de uma empresa? Seja do management, seja dos sócios, né? E o caráter, a verdade é que você só testa o caráter de uma pessoa quando as coisas vão mal. Porque quando está bem, o cara pode ser mau caráter, mas se está bem, ele está ganhando dinheiro, ele não vai fazer falcatrua. Entendi. Então, o caráter você testa quando o cara está mal. O cara quem? O acionista, que tomou dinheiro de você. Então, isso foi uma coisa que a gente aprendeu a duras penas até com Light, né? A Light é uma empresa que, do ponto de vista de crédito, ela tinha capacidade de pagar suas dívidas, mas o equity velho dela era muito baixo. Porque a empresa, do jeito que a concessão é hoje, com o número de furtos que tem de energia elétrica, assim, o acionista lá não tem retorno. Né? Então, ali você entrou numa seara onde havia um incentivo perverso do cara falar, opa, eu tenho duas frentes aqui para extrair valor. Uma é na renovação da concessão e a outra é extraindo valor do credor. O que ele fez? Vou fazer os dois. Né? E aí começou essa zona de Light. Então, para a gente foi assim, vamos começar a olhar um pouco também do ponto de vista de equity, assim, qual que é o valor de equity dessa empresa? Se ela tem muito valor e o acionista está ganhando dinheiro, cara, provavelmente eu não vou nem testar o caráter dele. Agora, se é uma empresa que você fala assim, olha, do ponto de vista de crédito ela para de pé, mas, do ponto de vista do acionista ele tem retornos baixos ou pífios, vale a pena? Mesmo que do ponto de vista de crédito ela tenha a capacidade de te repagar. Mas se o acionista tem pouco retorno naquela empresa, ou seja, aquela empresa é um investimento que para ele não faz sentido, se ele tomar um susto, ele vai ter um incentivo perverso. E você vai testar o caráter dele naquele momento. Sim. E é muito difícil você tentar prever o caráter do cara antes. É muito difícil. Mas como é que você analisa o caráter de alguém? Tem como. Né? Então, esse é um C de crédito que nos machucou bastante em 2023. E essa foi uma das lições que a gente tirou. Né? Então, a empresa tem valor para o acionista. Aprofundar a nossa análise, assim, não adianta olhar só do ponto de vista de crédito, tá? Quanto que ele gera de caixa até chegar na linha do pagamento dos credores. Não. E na linha do acionista? Tá, faz sentido essa empresa para o cara? Ou era melhor ele ter vendido isso aqui e comprar uma LFT? Se é melhor ele vender e comprar uma LFT, eu também não vou dar dinheiro para ele. Verdade. E na modelagem lá que vocês falaram, tô fazendo um rating interno e tal, e obviamente estou entendendo que o caráter está entrando lá porque vocês não estavam vendo. Exatamente. Mas como é que vocês modelaram isso aí? Que o caráter... Foi junto o valuation entra nessa conta? Você tem a parte quantitativa, né, que você consegue automatizar tudo. Então, o Lucas aqui é um freak da programação, os outros dois moleques também são freak da programação. Imagina o comitê de crédito deles, meu Deus. Não, os caras são super programadores, né? Python, né? E aí tem sempre uma briga, porque eu e o Vitor, a gente fala, olha, beleza, a programação é legal, automatiza, deixa tudo eficiente. Mas assim, a parte numérica, todo mundo vai conseguir pegar o balanço e destrinchar. Né? A gente precisa estar mais próximo das empresas, do management, dos sócios, dos concorrentes, entendeu? Para conseguir respirar um pouco mais o dia a dia dos caras. E não ficar só dependendo, saiu o balanço, deixa eu ver os números, está próximo à minha projeção ou não. Nessa parte qualitativa tem um peso. E na nossa metodologia de rate que a gente criou, a gente traz ali um caráter qualitativo também. Ou seja, para cada... A gente monta ali questões para cada setor, como é que a gente identifica os riscos do setor, do management, da governança, e fala assim, e atribui uma nota. Né? Ou seja, se a governança do cara é boa ou ruim, vai ter uma nota pior ou uma nota melhor, se o setor é cíclico ou não, né? Se o setor é dependente, sei lá, de preço da China ou não, tudo isso vai ter um peso na minha nota qualitativa. Né? Então, às vezes, eu vou dar um exemplo aqui, né?
Você tem uma empresa do varejo que é AAA. Né? Cara, essa empresa não é comparável com o AAA do setor elétrico. Não é, desculpa, não é. Assim, a empresa do varejo nunca vai ser AAA no nosso modelo. Simples, pura e simplesmente porque qualitativamente o varejo vai ser muito penalizado. Porque é um setor cíclico, né? Um setor mais complicado. Né? Margens apertadas. Né? Com margens apertadas. Então, assim, você começa a diferenciar um pouco nesse sentido também. Né? Não é todo AAA é igual, todo AA é igual. Não é. Né? Sim. Então, assim, a gente buscou dentro da nossa metodologia trazer essas diferenciais, pouco, né? né? E ter uma nota que, assim, saiu o resultado, minha nota muda. Então, eu consigo pegar rápido se o negócio está deteriorando ou não. Né? E, que nem o Lucas falou, tentar trazer ali indicadores antecedentes. Né? Então, pô, se eu estou olhando um projeto eólico, cara, eu não preciso esperar sair o balanço. Eu tenho a medição de vento daquele parque específico, né? Na ANEEL que vocês puxam? Na CCE. Na CCE, você mensal. tem mensal, diário, se eles quiserem, entendeu? Acho que tem a semanal, tem. Esse é o FDIC lá que vocês têm? Não. Qualquer projeto. Pega qualquer projeto eólico. Solar, eólico, aqui tem qualquer geradora. É um FDIC? Tem um FDIC Green, né? Tem isso. Tem o FDIC Green. Você pode olhar ativos, pegar os ativos dele e ver como é que tá a geração. Semanal. Mas qualquer parque solar, parque eólico, você pega ali na CCE e você consegue pegar a geração semanal, mensal, etc. Você não precisa esperar o balanço. Então, assim, se o negócio está gerando, né, energia abaixo do que ele vendeu de energia, você não precisa esperar o balanço, vai vir um balanço ruim. Aproveitando necessariamente. Só um gancho, aí você já puxa aí do relatório. Você falou do setor do varejo. O Luiz da Versa, ele veio aqui e comentou do varejo de luxo. Você vê muita diferença do varejo normal, varejo de luxo, que ele até citou a Vivara, que é diferente, aí sim é um setor mais perene? Sim, você tem o setor de varejo de luxo, alimentar, discricionário, que a gente chama, é diferente. Né? O varejo alimentar, por exemplo, é um varejo um pouco melhor. Entendi. Né? Não é o primeiro gasto que o cara Mas também não vai ser corta. AAA também, no modelo de vocês? Não, porque vai ter margem baixa, mais sensível à inflação. AAA vai ser um setor de utilities, uma transmissora, isso é AAA. Perfeito, só quis pegar o gancho, mas pode Não, ser. O setor de luxo é menos cíclico também, né? Geralmente são camadas ali da sociedade que sofrem muito menos em ciclos econômicos, né? Então, obviamente, tem essa diferenciação. Agora, o setor de luxo aqui no Brasil, eu acho que não teve nenhum caso que acessou o mercado de crédito high grade. Entendi. Talvez restock que ele falou restoque só, né? Zona Franca de Manaus. Não é luxo. Não é luxo Falando não é até de mesmos caras. Né? Falando até de ciclo econômico, esse episódio está sendo gravado na quarta, que vai ser Copom hoje. Acredito que não vai mudar, né? Não vai cair mais que meio ponto percentual. O que vocês enxergam para o final do ano? Selic, o que vocês estão projetando, que vocês estão olhando? Vai cair mais que o mercado espera? Vai cair menos? Vocês acham que está bem alinhado? Sim. Olha, a gente tem discussão dentro da área até. Tem isso daí deve ser visões, né? E as nossas visões também não sempre são iguais à da nossa área de economia, né? Nossa área de economia, eu acho que ela está um pouco mais conservadora na capacidade do Banco Central de baixar juros, né? Dada a dinâmica inflacionária, sobretudo de serviços e dado o mercado de trabalho, né? Acho que a maior parte dos integrantes da minha equipe tem uma visão mais parecida com essa. Eu sou um pouco mais otimista, né? Eu acho que ainda tem espaço, sim. Né? Até concordo com uma coisa que o Stuberg colocou hoje, né? Eu acho que, na realidade, uma das coisas que mais estão erradas aqui é a nossa meta de inflação, né? E, sei lá, na minha opinião, pelo menos o mercado olha isso como... Não pode falar disso. Mas por que não pode falar disso? Né? Assim, na minha opinião, qual que é o custo que a gente está colocando na mesa de trazer essa inflação de ao redor de 4 para 3? Será que não está muito elevado esse custo? A gente sempre conviveu ali com uma meta de 4. Será que a gente tem maturidade suficiente para ter uma meta de 3? E se a gente não tem, qual que é o custo em termos de atividade, né, e em termos de taxa Selic para fazer esse movimento? Né? Lembrando que a gente tem sempre governos populistas, e nem estou discutindo se é Lula ou Bolsonaro, etc. Todos, né? Sim, acho que a tendência é continuar assim. Isso, exatamente. O Brasil vai dificilmente sair disso agora. Se você tem uma meta que ela não é realista do ponto de vista de Brasil, de onde a gente está como país, né? E você tem um custo muito elevado para trazer isso para a meta, uma hora isso vai bater no populismo. O cara vai ficar puto, vai ficar brigando lá com o Banco Central, porque a taxa de juros está muito alta, mas o Banco Central ele tem a meta dele de 3. Se está ancorado em 3,5, ele vai ter que continuar com os juros altos. Sim. Né? Ou seja, eu acho que
deveria ter uma discussão em torno da meta. Uhum. Né? Óbvio, concordo, a gente não pode discutir a meta quando a inflação está a 10. Né? Que nem foi lá atrás, que gerou um ruído ali quando o PT assumiu, que começou a se discutir a meta. Eu acho que aquele não era o momento. Mas assim, a gente já colocando a inflação mais ou menos onde ela estava historicamente, eu acho que é o momento que se pode discutir a meta, na minha opinião. Né? Algum ruído pode causar no mercado? Pode, tem que fazer isso de maneira correta, um debate bem feito. Né? Mas me parece hoje que o custo de trazer a inflação necessariamente para 3 em todos os horizontes é muito elevado. Sim. Até porque a gente tem um governo que, de novo, é populista. Então, assim, quando você olha as projeções de inflação para frente, elas não estão desencoradas porque o pessoal fala, o BC vai ser leniente. Elas estão desencoradas porque a gente sabe que tem um governo ali que vai chegar perto de eleição, vai soltar o fiscal. Né? Então, assim, até onde a gente vai ficar puxando esses juros para trazer essa expectativa para baixo? Né? Assim, muito bom. Me parece que hoje, em termos de juros reais, assim, a carga é muito alta. E a gente vê isso no balanço das empresas, né? A carga é muito alta. De novo, a gente está no topo da pirâmide. Se está pesado para esse cara, imagine o resto da pirâmide. Imagine o pequeno e médio empresário, que mal consegue pegar crédito no banco. Exato. Que nível de dinheiro ele pega? 25% por ano, 30% ao ano? Cara, essa conta não fecha. Se você não consegue colocar nada no Brasil. Tem uma conta, né? Se o cara tá tomando, sei lá, PCA mais 6 ou 10, isso. Ele deve ter um negócio muito bom, né? Porque vai dar um retorno Exatamente. desse. Um negócio incrível. A verdade é que o empresário da vida real mesmo toma dinheiro muito mais caro. Sim. Né? Então, assim... E que cheio de garantias. E cheio de garantias. Exatamente. Na hora que dá problema, o cara perde tudo. Perde tudo. Os bancos raspam. Muito bom. E o mercado americano? Quanto que impacta a decisão do Fed? Quanto vocês acham que vão cair os juros lá? E eleições? Vai ter impacto? O Trump ganhando, o Biden se mantendo? Quanto que tem de impacto? Impacto tem, mas quanto tem de impacto? Assim, impacto obviamente tem. Eu tendo a acreditar que ele vai ter menos vol e menos impacto, talvez, que está todo mundo esperando, por ser duas pessoas que a gente já conhece. Né? Já conviveram com o Biden, já conviveram com o Trump. Né? E você sabe mais ou menos como é que funciona cada um dos presidentes. Então, sim, traz alguma volatilidade? Traz, mas eu não acho que necessariamente isso é o principal fator. Né? Eu acho que o principal fator é, de fato, se a gente entender se esse pouso vai ser suave de fato, que até agora, sim, os caras estão conseguindo, tudo mais constante, fazer o movimento perfeito. Né? A inflação está voltando para a meta, não teve recessão. Né? O BC lá provavelmente começa a cortar juros em algum momento esse ano. Né? Assim, está um cenário meio de maravilhas. Né? Você pegar ali, sempre que a curva de juros americana fica negativamente inclinada, é pronto. Todo mundo tem certeza absoluta que vai ter uma crise. Né? Recessão, certeza. E dessa vez não aconteceu. Né? Por enquanto. Então, realmente isso aqui vai se confirmar. Né? A inflação para frente, a níveis globais, ela vai ser aquela inflação baixa que a gente viu nas últimas 2 décadas? Né? Ou será que a gente teve alguns shifts estruturais pós-pandemia? Né? Seja ali desglobalização, esse tipo de assunto assim. Né? O quanto que isso vai pesar em termos inflacionários. A gente está falando que a gente vai ver E aí eu não estou mais preocupado com qual que é o juros daqui 2, 3 meses. Porque no fim do dia, assim, para a gente que é gestor de crédito, não é isso que vai fazer a diferença. Né? Agora, se você falar que a taxa estrutural de juros dos Estados Unidos no longo prazo, que, sei lá, estava ali próximo a 2, é 4, muda um pouco. Complica. Entendeu? Muda um pouco, porque a disponibilidade de capital globalmente vai mudar. Eu caso. acho que é um apocalipse, mas muda um pouco a dinâmica. Aí, de fato, eu acho que começa a ter menos espaço para o nosso BC cortar juros. Né? Você vai ter menos dinheiro abundante globalmente para emergentes. Então, acho que essas discussões elas são mais relevantes do que se é Trump ou Biden, ou se o BC americano vai cortar em junho ou julho, se ele vai cortar 2 esse ano ou 3 esse ano. Para a gente que é de crédito. O cara que está operando no multimercado é outro mundo. É outro mundo, dá para ganhar dinheiro. Ele aposta exatamente nisso. Se vai cortar 2 ou vai cortar 3. Para mim, tanto faz. Para a gente também. Se a Selic vai estacionar em 10, 9,5 ou 9, não é isso que vai fazer diferença no nosso mundo. Vai fazer diferença se, estacionar em 7. Ou se não, o cara não conseguir baixar mais do que isso, ou vai ter que subir daqui a pouco, porque a inflação vai estar repicando. Sim. Entendeu? Eu acho que isso é mais relevante, né, para o mundo de crédito ali. Tem um relatório de vocês na internet, né? Põe aí, Lucão. O Lucas vai colocar aqui pra gente na tela, que tem mais ou menos assim, desenhado um cenário, vamos dizer assim,
perfeito para a indústria de fundos e um pouco perfeito mais para vocês, né? Que estão ali de incentivada, né? E aí eu queria que vocês comentassem, que eu gostei bastante do relatório, de todas essas mudanças. Então, nem o Lucas e nem o Pierre são advogados, mas, tem bastante legislação ali. Não sei se vocês pediram... Mas foi revisado pela Melina, que é advogada. Exatamente. Vamos ver se eles não falaram besteira. Exatamente. Né? A gente não... Eu escrevi, mas como eu escrevo mal, ela revisou, ela praticamente reescreveu. Tá bom, né? Então, eu ia te elogiar, mas eu vou elogiar ela. Eu acho que é Não, melhor pode elogiar ela. exatamente. Porque realmente, assim, acho que ela mudou o suficiente para falar, putz, você reescreveu. Ó, pode segurar aí. Então, acho que o primeiro ponto é o decreto lá 11.498 do ano passado, que ele amplia o número de setores que podem aí usar da emissão de debêntures incentivadas, tem um benefício. Falando do documento como um todo, né? O que a gente trouxe? A gente teve algumas mudanças em termos de regulamentação, né, que trazem impacto no fluxo para a indústria, né? Seja mais oferta, mais demanda ou menos demanda, né? E a gente tentou consolidar, resumidamente num documento, como que cada uma dessas mudanças podem impactar ali no nosso mundo de crédito, né? E de investimentos no geral, né? Então, a gente teve a primeira mudança aí das debêntures de infraestrutura, né? Que é uma debênture que, ao invés de você ter um incentivo no instrumento, né? Ou seja, o investidor é isento de taxa de IR em cima da aplicação dele, a isenção vai para a empresa diretamente, né? Ou seja, ela pode abater parte das despesas financeiras com essa dívida que ela emitiu na base de lucro dela. Esse é de infraestrutura. Isso, essa de infraestrutura. Então, basicamente, você tenta colocar todo o incentivo para a empresa. Aí ela passa se ela quer ou não. Isso, exatamente. Então, para a empresa é mais um instrumento, né, de captação. Então, só que você tem diferentes cenários, né? Você tem, por exemplo, imagina que você tem um projeto que geralmente um projeto começa super alavancado e não dá lucro. Para esse cara não faz sentido emitir uma debênture de infraestrutura, porque ele não tem lucro, ele vai bater o quê? Então, para ele é um instrumento fica inócuo. Agora, você tem muitas empresas que já são maduras e emitem uma debênture de infraestrutura, porque dentro da holding ou do grupo operacional tem um lastro, ele consegue emitir, e o cara já é super lucrativo, né? Talvez não valha a pena ele ficar com 100% do benefício para ele e emitir isso para o investidor institucional que, do ponto de vista de investidor, tanto faz se estou comprando uma debênture normal, mas de infraestrutura. Para mim não tem benefício nenhum. Né? Ou talvez tenha um meio termo. Talvez a empresa fale assim, olha, eu vou acessar um investidor institucional com uma debênture de infraestrutura. Ele não tem isenção, mas eu vou colocar um pouco mais de gordura na taxa. Entendeu? Então, é mais um mecanismo, né? Mais um instrumento que as empresas vão ter, né, e vão poder optar, e isso pode depender de momentos de mercado. A pessoa física está com uma demanda muito alta. Talvez mesmo tendo um instrumento de infraestrutura, eu vou continuar emitindo isento, porque a demanda está na pessoa física. E ela vai querer o produto isento. De repente, o juros está muito baixo, a pessoa física está olhando mais equity multimercado, mas os institucionais continuam investindo, talvez eu emita uma debênture de infraestrutura, né? Porque aí eu posso colocar um pouquinho mais de taxa, os caras vão olhar porque eles vão me comparar com uma debênture que não é isenta, né? Porque hoje para um fundo institucional comprar uma debênture incentivada, né? Assim, não faz muito sentido. Você pode até, assim, taticamente comprar, falar assim, vai ter um fechamento de spread, eu compro seguro ali 2, 3 meses e vendo. Mas para você carregar essa posição, o spread geralmente é mais baixo do que uma debênture não isenta. Né? Não faz sentido num fundo que não é isento. Né? Então, é mais um instrumento. Né? Esse foi a debênture de infra e teve também o decreto que aumentou o número de setores que podiam acessar as debêntures incentivadas. Né? Esse aumento do número de setores, a gente ainda não viu um impacto relevante. Na realidade, a gente não viu impacto nenhum. Educação, não teve nada. Por quê? Se você pegar ali... Educação te interessa bem. Não, mas é porque assim, os setores que foram incluídos, né? Educação, saúde, esses são emissores recorrentes do nosso mercado. Né? Porém, são emissores que, se você pegar nos últimos anos, eles não fizeram investimentos em ampliação, né, da capacidade, etc. O que você teve é muito movimento de M&A, ou seja, um compra o outro. Só que isso não gera um lastro para emissão de dívida. Né? Porque para emissão de dívida de infraestrutura, você precisa estar fazendo, de fato, um projeto novo que te gere esse lastro para você poder emitir. Então, eu não vejo eles emitindo no curto prazo. E também a educação também tem uma consolidação grande, né? Então, isso, exatamente. A Croton, a Anima, já lá em cima aqui. Exato, a Anima, a Edux. Comprou, né? O cara é muito grande. Sim.
ele não tem mais... Quer dizer, ele já está meio que com a capacidade ociosa, entre aspas, né? Sim. Então, Você não vê no curto prazo esse cara falar, vou abrir novas faculdades, né? Novos Ele vai lá e polos. quer comprar. Quer comprar. compra um Isso, existente, tá um né? comprando o outro. O setor de saúde também, é um hospital comprando o outro. Mas tem poucos hospitais novos. Hospital sendo novo, inventados, quase nenhum. entendeu? Então você vai ter pouco laço. Então eu não vejo esses caras acessando o nosso mercado, mas eu acho que eles são potenciais emissores de debêntures de infraestrutura ou debêntures incentivadas no médio e longo prazo. Os outros setores, como segurança pública, parques urbanos, equipamentos culturais, habilitação social, cara, honestamente são setores que a gente nunca nem viu acessar o mercado de capitais. Sistema né? prisional. Então, eu acho que aqui... Ultimamente tá meio, assim, podia dar uma Eu acho que aqui... uma turbinada lá. Eu acho que aqui você tem um gap um pouco maior. Primeiro do ministério que representa esses setores, né? Se adequar e vir para o mercado financeiro. O mercado financeiro conhecer como funcionam esses setores, né? Para só depois se pensar no financiamento. Eu acho que é uma coisa mais a longo prazo. Tem uma lição de casa aí, né? Então, assim, essa mudança específica, a gente não viu no curto prazo um impacto em oferta de títulos isentos. Nenhuma. Na realidade, que isso aqui, do ponto de vista do mercado de preço, foi inócuo. Né? As debêntures de infraestrutura, que nem eu estava citando, que a isenção fica para a empresa, né? Ainda é novo. A gente não viu nenhuma empresa emitir um instrumento, mas me parece razoável assumir que você vai ter o uso desse instrumento, que ele faz sentido. Isso tende a reduzir a oferta de títulos isentos para a pessoa física. Né? Assim, em tese, isso é positivo para fundos não isentos, né? Porque às vezes você tinha falta de oferta porque, sei lá, determinado setor só está emitindo isento. Para o fundo que não é isento, você tem menos ofertas, os preços se comprimem, você tem dificuldade de alocar. Agora você vai ter um pouco mais de oferta porque uma parte disso vai voltar, né, para títulos não isentos. Né? Depois você teve uma outra mudança que a gente comenta no relatório, que é dos fundos exclusivos, né? Onde era diferido o pagamento do imposto até o momento do resgate, quando você tinha um fundo exclusivo e fechado. Né? Então, você só pagava imposto quando você resgatava e agora vai ter incidência de come-cotas, né? Semestralmente. E isso, de certa forma não, né? Mas isso tira um pouco o appeal do fundo exclusivo fechado, que era muito usado ali como uma forma de postergar imposto. Né? Não é que era ilegal, muito longe disso, mas era uma forma de você pagar menos tributo e ter, para uma classe que não tem necessidade. Né? O cara que tem um fundo exclusivo, ele tem algum patrimônio, senão não faz sentido. Pelo menos uns 10, 20 milhões você precisa ter para ter um fundo exclusivo, senão essa conta não fecha só em termos de custo fixo. Né? Então, você vai ver muitas estruturas migrando, sendo desmontadas, né? Esse movimento já está acontecendo, e uma parte disso vai para produto isento, né? E uma parte disso pode ir para outros produtos, crédito direto, outros fundos abertos, etc. E, sobretudo, também fundos de previdência, porque aí você também consegue não diferir 100%, você consegue não ser isento e diferir para sempre, mas você tem alíquotas menores quando você olha o longo prazo. Né? Você pode chegar até alíquotas de 10% em vez de 15%. Né? Como são fundos onde o cara não está mexendo no recurso, então, tributariamente, né, em termos de estratégia tributária fiscal do cara, faz sentido uma migração disso para fundos de previdência. Né? Uma das saídas que o pessoal já começou aí é fundo de previdência exclusivo. Já fecharam o cerco. O governo já fechou o cerco. Já falou, olha, fundo acima de 5 milhões, esquece, não vai ter. Exatamente. Então, eles foram rápidos em fechar esse cerco, porque já viram que estavam se movimentando nessa direção. Tá bom. Rápido. Não pode fundo exclusivo fechado, vai ter come-cotas? Beleza, então eu vou no fundo exclusivo de previdência. Não vou ter come-cotas, vou pagar 10% lá na frente um dia se eu resgatar. Né? E ainda me ajuda ali na parte de transmissão de bens. Né? De transmissão de bens, por ser fundo de previdência. Então, assim, aos poucos eu acho que nesse sentido o governo tem feito um bom trabalho, que é assim, dar uma podada um pouco aqui em maneiras de otimização tributária para uma classe que não tem essa necessidade. Né? Podia, na verdade, isentar todo mundo. Né? Podia. Sim, eu acho que eles vão na direção tá muito certa. Né, assim, não é ficar discutindo quanto tem que ter, né? Quanto que é o nível de imposto correto. A discussão é ter isonomia. Pelo menos isonomia você tem que garantir. A gente vai ter uma carga tributária alta ou baixa. Essa é outra discussão, depende de quanto a gente quer gastar no governo, né? Enfim, depende de N fatores. Mas assim, o mínimo que você tem que ter é isonomia.
Com Você não toda pode ter uma certeza. classe, principalmente uma classe Favorecer os mais mais favorecidos. né? Isso, É, exatamente. Já é favorecido e Exatamente. você está ainda... Então, eu acho que dando- nesse sentido, as últimas mudanças que foram feitas Aham. vão nessa direção de trazer mais isonomia, o que eu acho positivo. Sim. Né? E agora voltaram algumas conversas, e uma delas é a questão da tributação e dividendos. Você acredita que pode andar isso? Que o Haddad Olha. já está olhando a lead novamente, né? Vai lançar ali uma Assim, PL. eu acho que tem chance de avançar Acho que sim. tem. Né? Assim, a questão de tributação de dividendos a gente já ouve falar há É, muito verdade. tempo. Né? E eu acho que é uma coisa, de certa forma, que o pessoal entende, né? De que às vezes não é correto, talvez um cara pagar 15% em cima do lucro, né? E pô, o CLT pagar 25%. Óbvio que se for no lucro real é muito mais alto que isso. Né? Mas, de novo, você vai tentar trazer isonomia. Né? Se isso for bem feito, né? Ou seja, tentar olhar quanto você pagou de tributo até o dividendos. Pô, paga a diferença disso até chegar no que for um CLT ou uma pessoa normal. Eu acho que vai no caminho certo. Agora, se for um caminho ali, caça às bruxas, né? Não, vamos tributar o máximo possível os ricos e os empresários são malvados, vamos... Não, aí um aí tiro você no pé. tem vazão, Né? dinheiro mandado para fora. É isso, é a política Robin Hood, né? É. Que nunca dá certo, porque obviamente o rico pega o dinheiro Se dele e vai defende, embora. vai Né? embora, Não, vai para outro exatamente. lugar. E aí Então todo não mundo se funciona. ferra. Né? Exatamente. É bonito para falar ali para o povo, mas não funciona. Essa é a verdade. Né? Então, se for bem feito, eu acho que é uma coisa que pode ser coerente. Né? Você tem, às vezes, abusos de forma. Né? Então, você tem, por exemplo, muita pejotização em alguns setores. Né? Ou seja, o cara é praticamente um CLT, trabalha só ali, mas ele é PJ porque ele paga menos imposto. Sim. Isso não é isonômico com quem é CLT, etc. Né? Então, assim, você tem que trazer isonomia, seja baixando imposto de um lado, seja acertando aqui do outro lado. Né? Eu acho que o correto é ter isonomia. Sim. Qual que vai ser a carga tributária total? É uma discussão a nível... É mais uma profundo. discussão grande, né? Porque também É uma Sim, discussão bem grande grande. que envolve outras coisas. Previdência social, que é um... Mas eu, pelo menos, sou a favor. Tudo que for no caminho da isonomia, eu acho que eles estão no caminho certo. É, o Acho que o justo, Haddad vai. está no caminho certo É, o nesse justo. sentido. Sim. Entendeu? Então, eu vejo com bons olhos. Então, eu acho que tem chance de prosperar. Assim, querendo ou não, a reforma tributária pode ter todas as críticas que você quiser ter a ela. Né? Eu acho que é melhor do que o modelo que é atual, né? Porque o modelo que é atual é uma bagunça. Né? Só o que você tem ali de... qualquer empresa que a gente olha ali, o que você tem de passivo tributário é bizarro. É bizarro. Qualquer empresa grande é bilhões e bilhões de passivo tributário e briga que o cara não acaba nunca. Não, E porque sem o certeza ICMS, a nenhuma, base é. não sei o quê, do ICMS, a base do ISA. Cara, é uma zona. Né? E, assim, toda empresa tem que ter uma equipe de advogados. É um gasto, né? né? Sim, então, você trazer uma simplificação é positiva. Eu acho que já foi dado um primeiro passo. Agora, obviamente, você vai entrar nos detalhes das alíquotas, etc. Se isso vai virar uma zona ou não sei, espero que não. Né? Mas eu acho que o primeiro passo foi dado. Se ele conseguiu dar esse passo, eu acho que esse passo era mais difícil de dar do que tributar dividendos, na minha opinião. Muito bom. Vamos falar do fundo imobiliário? Qual que é a sigla do fundo imobiliário? É ARX D11. Coloca aí. Né? Então, o D é de Dover. Né? Dover. Então, a ideia é criar uma família de fundos imobiliários ali ao longo do tempo, né? Que vão ter nomes de fortaleza, de castelo, né? Que traz ali um Dover é um conceito de castelo. segurança. Né? Se você pegar os fundos de crédito high grade, eles são todos nomes de montanhas. Né? Então, ARX Vinson, D11. Denali, Everest, K2 são todos nomes de montanha. Então, essa é a família. E aí, no FIE, a gente vai fazer uma família... Né, E vocês pensam, então, ter agro? Como vocês estão olhando o agro? Porque às vezes a gente olha umas pessoas falando, nossa, tá muito ruim, eu muito falando, tá ruim. muito bom. Vocês que entendem do mercado de crédito, Tá, tá ruim, tá bom ou tá igual? Vamos lá. A gente entende do mercado de crédito, mas especificamente do agro a gente não entende. E a gente tem humildade de olhar para dentro de casa e falar, cara, a gente não manja nada disso. É um setor bem complicado. Quando a gente conversa com pessoas que manjam, a gente percebe que a gente entende menos do que a gente achava que entende, já achava que entendia pouco. Então é uma coisa que a gente nunca pôs o pé. Né? Salvo um ou outro FDIC, sei lá, FDIC Singenta, etc., que são estruturas bem tranquilas assim, mas assim, a gente nunca pôs o pé no agro de fato. Né? Sim. Quando começou o instrumento FIAGRO, né, eu até dei uma estudada de, por que não trazer uma equipe que manja disso? Você quer perguntar. Né? Que nem eu fiz no imobiliário, né? Imobiliário, assim, eu tenho um pouco mais de conforto, mas não era a nossa expertise, a gente trouxe gente para fazer isso, né? Mas no agro, quando eu comecei a pesquisar, né, e conversar com as pessoas, né, eu no começo das conversas assim, a gente está fazendo parcerias com originadores locais,
né, que vão ter ali o pé na fazenda, etc., para monitorar, etc., e vamos fazer um bom alinhamento de interesse com eles. E alguns meses depois era assim, eu estava conversando com aquele cara originador, mas chegou o meu concorrente A, B ou C e falou para ele, não, eu te pago upfront aqui para você originar. O negócio já começou a nascer muito agressivo, entendeu? Num oba-oba. Daí eu falei, tudo High-Yield quando eu olho, né? Isso, exatamente. Aí fundos que assim, se vendiam como fundos que vão dar CDI mais 5, CDI mais 6, CDI mais 4. Cara, se você dá CDI mais 5, 6, 7, você tem que estar emprestando pelo menos 1%, 1,5% acima disso na ponta final. Assim, é óbvio que tem risco. Então daí a gente olha e fala assim, pô, já não manjo do setor, não manjo nada, né? Já vou ter dificuldade de olhar para alguém e falar assim, não, esse cara manja, ele é o especialista. Pô, se eu não manjo nada, como é que eu vou julgar que esse cara, eu preciso manjar alguma coisa, né? Então já tinha essa dificuldade, assim. E aí, como eu vi que o negócio cresceu muito rápido e na minha opinião, assim, não da maneira correta, né? Eu acho com muitos desalinhamentos de interesse em todas as partes, seja na distribuição, na gestão, na originação, etc. Assim, eu tomei a decisão e falei, vou ficar de fora dessa festa, né? Vamos ver como é que a turma desempenha num ano ruim, né? Porque até então o agro vinha de ano após ano nadando de braçada. Assim, qualquer pessoa que se dava dinheiro, o dinheiro ia voltar porque o cara estava voando, né? Esse ano é um pouco diferente, né? Então acho que esse, na minha opinião aqui, de novo, leiga sobre o setor, porque eu não manjo nada, eu acho que é um bom ano para você olhar e diferenciar as teses. Quais são as teses dentro do agro, aquelas que de fato são vencedoras e aquelas que o cara foi no oba-oba e de fato não sabia o que estava fazendo. Porque aí dentro do agro, é que nem qualquer crédito, você tem várias formas de financiar o agro. E do FII Infra? Porque aí é onde vocês manjam. Sim, exatamente. Vocês pensam nisso? Por que não fazer um FII Infra? É o jogo de vocês, agora é o jogo de vocês. Então, exatamente. Fugir dessa, né? Sim. Só complementar o último ponto sobre o agro. Eu acho que, isso que o PR falou, eu acho que o mercado nesse ano vai conhecer um pouco, né, dos FIAGROS e fazer essa diferenciação. Um pouco a analogia que ia dar, assim, no FII a gente já tem muito mais conhecimento, o investidor, né? O FII de tijolo, FII de papel, FII de galpão, assim, o investidor já sabe mais ou menos onde está pisando e o tanto de risco que cada setor tem, né? E o FIAGRO vai ter esse aprendizado aí, eu acho, né? Tanto por parte do investidor, dos gestores, assim, entender, mensurar nível de risco, porque uma coisa assim, você nas planilhas da Faria Lima ali, vendo, quanto que... Não dá, você tem que estar lá, assim... É muito diferente. Eu tive até, assim, eu comecei a minha carreira em crédito, lógico que não deu certo, né? Eu fui vender. Então, assim, e aí a gente via lá, que a gente fazia tudo, né? Eu conheci, inclusive, o Lucas lá no Fator, então a gente olhava tudo, não tinha... o cara só de agro, o cara só de imobiliário, então eu olhava tudo, né? E eu lembro que, assim, cara, a agro era um negócio que vinham umas coisas, assim, que era, tipo, era pra você estudar plano safra e esquecer o balanço. E aí o balanço era tipo um balanço de padaria, o cara faturava papel de pão. Um bi, esse cara fatura muito. Então era uma coisa assim, então não era uma coisa assim pra você qualquer um ler e tal. E não que os outros setores não tenham nenhuma peculiaridade especial, mas é bem isso que você está falando, né? E aí a gente não tem uma comunicação muito boa entre a Faria Lima e o campo, assim. Sim. Aí tem empresas que não. Tem gente que tem. Eu, Pierre, Lucas, Vitor, não temos. E a gente pelo menos tem a humildade de falar, não temos, né? Não faz o que você não sabe. Eu só queria depois do FII voltar lá tem um importante para o assessor e para o advisor, né, que a gente entende, que é a questão da LCI e da LCA. Isso, exatamente. Mas depois a gente volta. Vamos perguntar do FII Infra, daí a gente segue aí. Vamos no FII Infra. É onde sua casa. Exatamente. Quando é que vai sair? Então, vamos lá. A pergunta é essa. Então, é justamente essa grande questão, né? O fundo de infra, bom, a gente tem... a gente iniciou lá em 2018, nasceu com o primeiro fundo de infra, né? Que é o Arx Elbrus, né? E aí a gente fez ele no indexador IMAB5, né? Que é o indexador que a gente acredita muito mais que o CDI, né? Justamente pela proteção contra a inflação, a questão dos juros reais que assim, foram sempre altos historicamente, né, no Brasil, além da isenção de imposto. Então, assim, um produto que a gente super acredita. É muito difícil bater, né? Isso, eu mesmo na física, a maior parte do meu patrimônio de fundos vem desses fundos aí.
E aí depois a gente abriu outros, né, fundos de infra, um outro que é o Elbrus Pro em IMAB, que ele tem o dobro do prazo do IMAB 5, né? Então, um é 3 anos, o outro é 3,2 anos e o outro é 7 anos, tá? Então, tem entre aspas, o dobro do risco, né? Que é um fundo um pouco mais volátil, mas o IMAB, ele também bate historicamente o IMAB 5, né? Justamente, tem mais vol, mas pelo menos você traz mais retorno, né? E também temos o Arx Hedge, que é um fundo em CDI, tá? E aí, como funciona? A gente tem a mesma carteira de debêntures incentivadas, tá? É aquelas debêntures antigas, né? Que a gente já existe, deve fazer mais de 10 anos, tá? Que é onde a isenção está para o investidor, tá? Então, tem muito investidor que investe na física, né? Dá para investir diretamente, né? Então, teve muita oferta aí desses produtos. E a gente tem esses 3 fundos. A carteira é muito similar, a gente só diferencia no prazo médio, na duration, né? Então, a duration é o prazo médio ponderado dos ativos, e aí justamente a gente acaba diferenciando pelo indexador. Então, tem investidor que não quer largar a mão do CDI. Tá bom, então tem o fundo CDI para você. E aí, o que acontece? E essa estratégia cresceu, hoje a gente está com 1,8 bi, né, nos fundos de infra. E justamente esse ano, com a mudança da regulamentação, até um pouco antes, a gente estava num cenário que era, assim, sui generis do ponto de vista de oportunidade, porque você tinha spreads altos, ou seja, as empresas os papéis estavam negociando a IPCA mais 7, IPCA mais 8, e em riscos bons, tá? Então, risco transmissora, risco setor elétrico, rodovia. Então, você tinha o spread de crédito alto e também você tinha NTNB alta, na faixa de 6, IPCA mais 6 e tal. Então, você tinha assim, os planetas alinhados. E a gente batendo nos clientes. Pô, agora é a hora para você alocar. Eu falo pro Lucas, eu ia para a reunião com o comercial, isso primeiro semestre de 2023. Né? Ninguém queria saber de nada, era só CDI. Esquece, não queria saber de crédito, não queria saber de equity, não queria saber de mercado. Era assim, o mundo vai acabar, compra CDI. Mas parecia, né, que o mundo ia acabar. Assim, o mercado sempre exagera para os dois lados, né? Começa lá a crise de crédito do ano passado. Não, agora todas as empresas vão quebrar, não vai mais ter crédito para ninguém. Não é assim que funciona. Eu lembro que falavam do credit crunch no começo do ano. Nunca chegamos nem perto de um credit crunch no high grade. Óbvio, para a base das empresas ali, mais high yield, pequena e média empresa, ou até pessoa física, de fato a torneira fechou. Né? Ficou muito mais apertado. Mas quando você fala do high grade, a torneira não fechou. As companhias continuavam se financiando. Inclusive, assim, você tinha operação no mercado financeiro de empresa AAA, CDI mais 3, 4, e você via essa mesma empresa tomando dinheiro com os bancos, né? Banco gringo, fazendo aquela 4131. 4131, a níveis mais baratos, tipo a CDI mais 1,5, assim. Né? Ou seja, a torneira não estava fechada, a gente passou longe de um credit crunch, mas a narrativa era essa e gerou um pânico. Né? E eu ia nas reuniões comerciais e eu falava assim, para os assessores, eu falava assim, mas vocês estão alocando no quê? Não, daí eu falei, cara, vocês estão olhando isso aqui? Vocês podem comprar uma transmissora, 10, 15 anos, a IPCA mais 8 isento. Com um contratinho lá bonitinho, fechado. Fechadinho, cara. Vocês estão comprando o quê? Como é que você compete com isso? Beleza, CDI tá alto, vai te dar 14. Né? Talvez seu 8% ali mais 4 vai ser 12, meu CDI vai ganhar esse ano. Mas no horizonte de 10 anos... vai cair. Não, se o CDI no horizonte de 10 anos ganhar de IPCA mais 8, o Brasil quebrou. Então, assim, e ali a gente tentou empurrar, falou assim, não, vamos pôr um FII infra de pé, agora é uma oportunidade, só que ninguém queria ouvir falar. Sim, a gente falava, vocês estão numa janela onde você tem NTNB, uma taxa alta e o spread alto, e isso nunca tinha ocorrido. Na época da Dilma, você teve as NTNBs mais altas, porém os spreads estavam comprimidos naquela época. Então, você teve uma janela no primeiro semestre do ano passado para alocar em debênture de infraestrutura, incentivada, né? Que, assim, foi a melhor janela que já teve desde do lançamento do produto. Mas ninguém queria saber. Bom, estava nessas taxas porque ninguém queria saber também, né? Exatamente. Senão já, assim, ali a gente tentou, de fato, acelerar, colocar um produto, porque como tinha uma preocupação de liquidez, né? A gente falou, agora é o momento de você colocar um fundo fechado, né, com prazo mais longo, onde eu posso ir atrás de papéis mais ilíquidos, talvez mais longos, e travar um baita retorno, né, por um prazo super longo.
né? Mas naquele momento não tinha demanda. Vocês até abriram? A gente chegou a cogitar, mas assim, quando tem essa discussão, vamos abrir um fundo novo, não é, eu, Pierre, gosto do fundo, Não, abre aí. vai. Né? Eu tenho que chegar e falar assim, olha, eu chego para a minha área comercial e eu cutuco eles, olha, isso aqui está fora da realidade, tem uma oportunidade aqui. Bate aí. Né? Bate aí nos clientes. Eu vou junto com o comercial e bato nos clientes. Meu, vocês estão olhando isso aqui? Agora, se todo cliente fala para mim, olha, eu gosto da sua ideia, mas o meu cliente na ponta final, o cara tá apavorado, ele só quer CDI. Ele quer comprar LCI, LCA do banco grande e sentar em cima. O produto não decola. Entendeu? Sim, então, assim, às vezes você tem um produto que você, gestor, fala, cara, isso aqui tá uma baita oportunidade. E geralmente as melhores oportunidades é quando ninguém quer ouvir falar do negócio. Né? Esses são, na realidade, os melhores momentos. O melhor momento de constituir um fundo de infra. Primeiro semestre de 2023. Tá esquecido. Você podia ter uma carteira só com AAAs ultra mega defensivo que ia te dar IPCA mais 8, 7,5. Não, mas lógico, tem aquela dor de barriga lá da americana. Sim. Mas... E aí, obviamente, tinha essas oportunidades. Aí todo mundo tem um pânico e é a hora, né? Exato, Exatamente. mas assim, era uma coisa que estava... Assim, você não estava falando de dar crédito para empresas tipo Americanas Light. Você ia dar crédito para só o mais beabá possível. Assim, Taesa, CETEP... Suzano, assim, todas as empresas assim, que são ultra AAAs, com amplo acesso ao mercado. São aqueles caras que normalmente a gente não consegue dar dinheiro, porque ou as outras assets são muito mais agressivas que a gente em termos de taxa, ou às vezes até o próprio banco é mais agressivo, ou pior ainda, muitas vezes essas empresas só acessam o mercado offshore. Elas nem acessam o nosso mercado. É barato, sei lá. Porque é mais barato, é mais prático, é mais rápido, etc. Então, assim, são janelas meio que únicas para você, travar um investimento excelente com baixíssimo risco. Né? Nesse momento, a gente, de fato, eu bati muito na área comercial para tentar colocar o FIINFRA de pé, mas não teve demanda. Né? Eu acho que a janela, hoje em dia, óbvio, tem oportunidades? Tem, mas não é aquela janela. Né? Então, eu não tenho essa pressa para colocar o FIINFRA. Né? A verdade é que, assim, se eu colocar um FIINFRA de pé, o quão diferente ele vai ser dos meus produtos abertos atuais, não vai ser tão diferente. Tem mais o conforto do ser fechado. Sim. Isso. O fato dele ser fechado permite que o gestor, primeiro, esteja mais alocado e talvez esteja alocado em ativos que tenham menos liquidez, porque ele não tem essa preocupação de resgate. Sim. Né? Então, de fato, você tem mais liberdade do ponto de vista de gestão para construir essa carteira, né? Quando você está falando de um fundo fechado. Né? Muito bom. Agora pode entrar no assunto CRA, CRI, LCI, LCA, as Não, mudanças. vamos voltar lá para responderam já. Vamos lá. Do fim. Conseguiram sair dessa. Eu acho que a última mudança que a gente não comentou foi agora no começo de fevereiro ou final de 1º de fevereiro 1º de fevereiro saiu, né? E onde o governo deu uma podada ali nos lastros que podiam ser utilizados para emissão de LCI, LCA, CRI e CRA. Né? Na nossa opinião, assim, a verdade é que nos últimos anos você teve um pouco um abuso de forma. E né? os prazos também, que eu acho que é uma coisa que... E os prazos, você pode mostrar que tem uma tabelinha que tem os prazos. Pode descer mais. Que era até 90 dias, né? Então, o governo viu que estava tendo um pouco de abuso de forma nesses instrumentos, né? O crescimento desses instrumentos nos últimos anos tinha sido colossal. Então, se você puder baixar um pouquinho mais, daí eu volto depois especificamente. Né? É até fácil de escolher investimento. Né? Então, aqui você vê que tem um crescimento. Aqui no slide de cima é o estoque de LCI, LCA e LICS. Né? LICS não teve mudança, mas LCI e LCA, cara, teve um crescimento brutal. Exponencial. Proporcional também a taxa de elevação da taxa de juros ali, não? Ou nada a ver? Sim, mas você pega anterior a 2018, tinha taxa de juros alta, você não teve esse crescimento. Isenção, né? Isso aqui vinha crescendo, mas num patamar lento. E ali, a partir de 2020, você teve uma aceleração muito grande desses instrumentos. CRI e CRA, mesma coisa. Né? E você vê que esse crescimento, né, e aí responde um pouco da sua pergunta, você não vê esse crescimento em instrumentos não isentos. Porque se fosse só taxa de juros, está todo mundo indo para renda fixa, CDBs, você deveria ter visto um crescimento dessa magnitude de CDB, LF, essas coisas. Você não viu. Então, de fato, você teve um aumento da disponibilidade de produtos isentos. Né? E aqui eu acho que talvez teve um pouco de abuso de forma, né, de empresas e bancos. Né? De novo, não é nada ilegal, eles usaram o que estava na regra.
né? Tá na regra, você Tem pode um usar, lastro você aí, usa. limite aí, né? Né? E Tem o governo garantia. veio de novo e deu uma podada na festa. Sim. Né? Falou, olha, esse tipo de incentivo é para ir para o setor agro e para o setor imobiliário, para empresas que não têm acesso ao mercado de capitais, e a gente precisa ajudar eles nos funds. Né? Não Qualquer é empresa com imóvel dando Isso, exatamente. Não é para uma empresa AAA do setor de utilities que tem uma indústria lá com um galpão, ele usar isso como instrumento para emitir um CRI, entendeu? Teve um bem específico que De saiu novo, não na é- capa da Infomoney, foi CRA de Burger King, foi isso, né? Isso, teve. CRA CRA de de Burger King. Exatamente. Você toma um susto, né? Qualquer empresa que tinha despesa de Essa aí- aluguel, você conseguia antecipar essas despesas de aluguel e emitir um CRI. Né? De novo, não é que as empresas fizeram nada de errado. Na verdade, elas fizeram o que elas tinham que fazer. Você tinha um instrumento, você podia usar, era o fund mais barato, você usou? está trabalhando com Deveria, seu acionista, você faz. Tem outras distorções, né? Que a gente fala de distorção, mas debênture, sei lá, não tem IOE. Debênture incentivado? É. Não tem um monte de vantagens que, sei lá, eu não consigo. Na física não tem Sim. IOE no meu crédito. Sim. Sim. Mas, Não tô então, defendendo IOE. o governo veio e deu, né, essa podada e restringiu muito os lastros para esse tipo de produto, seja CRI, CRA, LCI e LCA. Além disso, no caso de LCI e LCA, ele também ampliou o prazo mínimo de vencimento dos instrumentos. Né? Então, você tinha uma aplicação muito forte em LCA e LCA de dinheiro de curto prazo. Né? Então, o prazo mínimo era 90 dias e o cara punha lá uma LCI de 1 ano, 90 dias, depois liquidez diária. Né? Então, você tinha esse dinheiro ali sendo sempre empossado, né, em instrumentos isentos. Né? E o ponto é, quanto disso de fato estava indo na ponta, né, para o produtor. Né? Então, você deu essa podada. E aí, assim, dado o crescimento exponencial que você teve no estoque nos últimos anos, né, você fala assim, pô, essa mudança, qual que vai ser o impacto disso? Né? A gente vai parar de crescer a LCA e LCA ou você vai ter uma redução do estoque? Né? E o que a gente tem conversado e visto já nos números de fevereiro e março é que, assim, a diferença é brutal. Então, você vê o slide do valor depositado. O valor depositado é basicamente o que está sendo emitido todo mês. Né? Ali de janeiro, ali embaixo mesmo. Ali onde estava. Mais para baixo. Mais para baixo. Mais para baixo. É esse aí mesmo, Então, esse segundo esse gráfico. segundo gráfico aí... Já caiu mais né? da metade. Caiu Quando mais da fala de um metade. ano para o investidor brasileiro, já é longo prazo para muita gente, né? Não, foi, putz, Para o pequeno Então, investidor, assim, um ano E vocês é sentiram longo já um prazo. shift para outros lugares? Sim, então aí que tá. O primeiro movimento que a gente viu assim que saiu a resolução foi um shift para outros produtos isentos que sobravam. Então você teve um fechamento muito forte ali em qualquer produto isento que já estava na rua ou procura por emissões novas de debêntures incentivadas, que não teve nenhuma mudança. Né? Mas o fato é, para uma mesma demanda por títulos isentos, você teve uma oferta que caiu drasticamente. Né? Então, naturalmente, os preços se ajustaram rapidamente. Né? E os debêntures de infra fecharam 40, 50, 60 bases. Assim, um dia, dois dias. 2 dias. Não, o pessoal assessor agora tem que se acostumar com os fundos de infra. Mais Bom, do que tem que, eles, é mais fácil, pensar né? mais. Exatamente. Tem que pensar mais, É. isso que é bom. Exatamente. Tem que ofertar aí, né, o substituto, né? Não sei nem se dá para colocar, né? Porque você sai de uma LCI para uma debênture é um risco diferente. Depende do banco, né? Não, mas aí tem aquele negócio Dentro do de FGC, dentro do FGC, ok. Toda, né? Depende do Fora banco. do FGC, Tem acho que aquele vai ser financeiro complicado. que quebrou também no passado, foi um show de horror. Né? Sim, sim. Mas o fato é que vai ser menos fácil achar produtos de renda fixa de baixo risco com isenção fiscal, né? Isso vai exigir um movimento para outras classes de ativos ou outros produtos. Né? Obviamente, você vai ter uma migração para produtos bancários, porque os bancos vão ter que trocar esse funding por outro. Né? Agora, quando a gente olha preço de CDB, LF, etc., putz, já está muito comprimido. Né? Isso antes de sair a resolução, né? Já tinha uma demanda muito grande e os bancos já estão com uma posição de liquidez muito confortável. Então, eles não estão tendo, você não vê muito banco com necessidade de captar. Né? Então, isso se traduz em taxas mais baixas. Porque o banco não é que ele fala assim, não estou mais captando CDB. Ele vai baixando a taxa. Quero captar, não quero captar. Vai baixando a taxa até ninguém mais aceitar. Né? É assim que funciona essa dinâmica. Né? O balcão de um banco ali para captar CDB LF, ele está sempre aberto todo dia. Você liga lá e fala assim, quanto está emitindo a CDB? Aí se todo mundo começar a comprar nesse preço, agora eu não preciso mais de tanto dinheiro. Aí vai descendo a taxa até a galera não aceitar mais. Então já está bastante comprimido, né? As debêntures de infra já estão chegando num nível
né, que na minha visão, assim, você começa a ter comparáveis de mesmo retorno não isentos. Né? Então, isso você começa a ver um movimento ainda tímido nas últimas semanas de começar a olhar produto não isento como substituto. Né? Então, você tem visto uma procura um pouco maior de pessoa física, por exemplo, por debêntures em IPCA não isentas. Né? Isso já é uma procura que está tendo. Eu acho que uma parte desse dinheiro pode ir para fundo. Né? Assim, para a indústria de fundo, a notícia é espetacular, porque assim, no final do dia esse cara é o nosso concorrente. Verdade. É uma aplicação Sim, de renda fixa, sem vol nenhuma, porque o cara é marcado na curva, isento de IR, tem liquidez diária depois de 90 dias. Esse cara é o meu maior concorrente. Decisão é mais fácil. Sim. É difícil competir, né? Ainda mais com juros altos. Né? Então, obviamente, isso aí vai forçar os alocadores a buscar outros tipos de estratégia. Né? E o que, do ponto de vista da economia, também é positivo. Né? Porque sempre que você dá incentivo para um setor, você necessariamente retira dinheiro de outro setor. Porque a quantidade disponível de dinheiro para ser emprestado para as empresas é limitada. Né? Então, se você fala assim, olha, eu vou dar um incentivo para esse setor, mais pessoas vão pôr dinheiro nesse setor, necessariamente você vai prejudicar outros setores. De novo, volta aquela questão de isonomia. Né? Então, você tem que calibrar muito bem esses instrumentos. Não estou falando que não tem que ter instrumentos, mas você tem que tomar cuidado a nível governo, né, para calibrar e não gerar ali um desalinhamento muito grande entre setores. Né? Ou um abuso de forma em determinado instrumento, né, por empresas que não precisavam estar acessando esse instrumento, porque tem ampla capacidade de se financiar com outras fontes. Falando desses, você falou até do cenário dos bancos, a gente olha o cenário dos bancões, que estão ali mais, eles já estão ali com uma boa liquidez. E os bancos menores, planos digitais, Nubank, C6, Inter, costumam ter boas taxas? Costumam entrar nesse tipo de crédito também ou não? A gente costuma olhar alguns, sim. Né? Aí depende, eu acho que tem, assim, generalizar bancos digitais é um pouco difícil. Né? Você tem bancos em diferentes estágios de vida. Né? Um Nubank, por exemplo, ele já atingiu um estágio de vida diferente do Inter, que é diferente do C6 também. Né? Não é que um banco seja melhor que o outro, eles estão em estágios diferentes. Né? Então, obviamente, o risco de crédito deles também está em estágios diferentes. Né? Mas o fato é que você viu um movimento, acho que de 2020 a 2021, né? Isso não é só em banco, mas em empresa também, onde o foco era crescimento. Era conta digital, etc. E não tinha uma preocupação muito grande com alavancagem, geração de caixa. Por quê? Porque o dinheiro estava abundante. O Selic estava a 2, né? Os juros lá fora era negativo. Então, você tinha um capital abundante. Na hora que a inflação acelera e os juros sobem, você começa a ter uma restrição de capital. Né? De fato, a renda fixa começa a competir com esses caras. E nesse momento, a partir de 2022 e 2023, você tem um shift total, né? No speech das empresas e desses bancos digitais. Né? Ninguém mais fala de crescimento a qualquer custo. Agora é geração de caixa, desalavancagem, Mudou. Rentabilidade, mudou o speech. Óbvio que você passa por 2 anos de ajuste, ajustes dolorosos, né? Corta SG&A, começa a repassar preço na ponta, você não pode fazer isso do dia para a noite, porque senão sua receita cai demais. Então, você tem todo um trabalho das empresas de fazer isso, gera caixa, repaga suas dívidas, reduz o endividamento. O caráter está aí também, né? Exatamente. Já vai ser testado Ali é o momento que você testa o caráter nesse momento. Exatamente. Os caras passaram um sufoco em diferentes setores. Né? E agora você começa a entrar na parte que, teoricamente, é a parte boa do ciclo. Né? Onde o pessoal fez os ajustes. Né? Óbvio, alguns ficaram pelo caminho, infelizmente, mas você fez o ajuste e agora você começa a ter um cenário de inflação já controlada. Né? Então, você já não tem mais essa pressão em cima das suas margens, né? Você começa a ter uma queda da Selic que vai ajudar a sua despesa financeira e você já está ali no momento que você está focado em gerar caixa e desalavancar a empresa. Então, do ponto de vista de crédito, você começa a entrar numa janela boa agora. O ciclo vai se repetir, os juros vai cair, uma hora vai virar oba-oba, ninguém mais vai falar de alavancagem, vai começar a gastar dinheiro aos tubos para crescer, para não sei o quê, e assim o ciclo se repete. Volta os IPOs. Volta os IPOs, exatamente, o dinheiro está farto, o ciclo se repete, é natural. Pro crédito, a gente está no começo de um ciclo que, do ponto de vista de risco de crédito, é positivo. Agora, os preços, na minha opinião, já ajustaram. Seja porque o mercado já enxerga uma melhora, perspectiva de melhora no risco de crédito, seja por causa dessas mudanças, né, em instrumentos de renda fixa que eu acho que estão fazendo um fluxo muito forte e aí, obviamente, a demanda por crédito aumenta. Né?
Muito bom. Lucão, põe no site aqui, até para a gente abrir na questão dos fundos. Ali, clica ali em fundos. Tem algum fundo específico que vocês queiram falar? Olha, vamos colocar crédito privado ali, fundos de crédito privado. Todos estão abertos hoje? Como que tá? Todos estão abertos Sim. hoje. E ele consegue entrar em várias instituições, por várias instituições, né? Exato. Tá, Distribuição. praticamente Todas todas as as plataformas. todos os Itaú, distribuidores. Bradesco, Tá, Santander, o Bradesco, Então, assim, a gente XP, tem... BTG, tá em tudo, então. No high grade aqui tem fundo para tudo que é gosto, né? Então, assim, a gente sempre... Eu sempre tive uma cabeça ali de, assim, em vez de fazer, o que eu, Pierre, quero? O que eu acho que é o fundo ideal que eu vou fazer? Não sei o quê. Puta, mas isso é o fundo ideal para você. Sim. As pessoas têm diferentes propósitos quando fazem uma alocação, diferentes perfis de risco. Né? Então, a gente começa a ter... Eu separo a nossa grade de produtos em 4. Né? Eu tenho os fundos que eu chamo de Cash Enhanced. Né? Então, é o nosso fundo Denali, que é o D0, D1, o Vinson, que é o D30, e o Everest, que é o D60. Né? A diferença entre eles é, quanto mais eu estico o prazo de resgate, mais eu tenho capacidade de ter uma carteira com um pouco mais de concentração, um pouco menos de crédito, um pouco menos de caixa, desculpa, e ativos um pouco mais ilíquidos. Né? Então, você abre mão de liquidez para ter um pouco mais de retorno. A diferença de Denali indo para Vinson indo para Everest é essa. Olha lá, os que devem ser um pouquinho Lucão ali, são os crédito privado ali, ó. Denali, então, Denali, Vinson e Everest. Esses são os fundos que eu chamo de Cash Enhanced. Depois eu tenho os fundos de infraestrutura, que nem o Lucas comentou, a gente tem 3 fundos, a diferença entre eles é o benchmark. Tá. Né? Então, eu monto o fundo, eu faço ali a parte de crédito privado, só que eu deixo a seleção do benchmark para o cliente. Então, eu não fico arbitrando, agora, nesse momento, é melhor eu estar 100% CDI, porque eu acho que a curva de juros vai abrir. Aí, agora eu quero... eu não sou especialista em operar curva de juros. Se você quer um especialista em operar curva de juros, você compra um fundo multimercado. Sim. Obviamente, o cara vai fazer muito melhor que eu. Né? Então, sim, a gente tem no Elbrus e no Elbrus Pro uma gestão ativa do risco de mercado, mas não é uma coisa agressiva, entendeu? Meu benchmark tem 2 anos de duration, eu posso ir para 3, eu posso ir para 1,5, para 3,5, mas não vai sair disso. Você nunca vai ver o Elbrus com 10 anos de duration, porque eu estou mega bullish no Brasil e a curva de juros vai fechar para caramba. Não vai. Você quer fazer esse tipo de aposta, vai num fundo multimercado, que com certeza o cara vai fazer melhor que eu. Né? Então, a gente tem essa humildade aqui quando a gente sabe que nossa especialidade é crédito. Né? Então, a gente tinha o RED, que era em CDI, e o Elbrus, que era a IMA B5. E o Elbrus Pro, ele nasce, né, de tanto a gente apanhar da área comercial, numa época que os juros estavam baixos, né, e a curva de NTNB estava super amassada no curto. Tipo assim, era IPCA mais 2, as NTNBs curtas, e as longas eram IPCA mais 4. E, obviamente, ninguém queria saber do meu fundo. Né? Meu fundo era curto, então, eu falava assim, qual que é o carrego do seu fundo? IPCA mais 3. E o comercial me massacrava. Ninguém quer essa porcaria desse fundo, o cara tá comprando debênture incentivada longa e IPCA mais 4, 4,5. E eu falava, olha, meu mandato é um mandato de inflação curta. Eu não vou alongar a carteira porque vocês querem ter um carrego de 4. Porque quando eu alongo a carteira, eu coloco muito mais risco para dentro. Né? Muito mais volatilidade. Não é o mandato do meu fundo. E aí, naquele momento, eu falei, vocês querem um fundo mais longo? Vamos fazer um fundo novo, que a gente chamou de Elbrus Pro. Por que Pro? Só porque tem mais risco, tem mais né? risco, os fundos né? são semelhantes, só que ele, assim... Foi você que deu essa sugestão. Eu não lembro quem deu, foi o PR. Vai ser uma briga no comitê para nome. Né? Programador. É pra se você sentir profissional ali. Nossa, tô no fundo... É um duration Você é um cara... Você tem que ser mais tolerante, sofisticado. mais sofisticado. Você tem que ser mais tolerante à volatilidade. Seu objetivo de longo prazo. Isso, exatamente. exato. Se você for o cara que está preocupado que só deu negativo um mês, não entra. esquece, porque assim, você está numa duration de 7 anos, né? Curva de juros. Exato, curva de juros abriu 15 vezes em determinado mês, teu fundo vai dar negativo. Sim. Entendeu? Não tem muito como você fugir. Então a gente abriu esse fundo e aí de fato ele tinha um carrego mais alto, né? Só que ele tinha uma volatilidade muito mais alta. Né? Ou seja, eu transfiro para o investidor final a decisão de em que vértice ele quer estar. Ele quer comprar um produto redeado, porque ele é muito avesso à volatilidade, ele aceita um pouco de volatilidade, quer se defender da inflação, né? Mas também não quer correr muito risco, não quer ter muita vol, vai no Elbrus. E não, o cara está disposto a correr risco, quer estar posicionado na inflação longa e aceita ter vol, vai no Elbrus Pro. E o passivo desses fundos, ele é meio pulverizado ou tem... Super pulverizado. Nos fundos de infra, sim, basicamente quem está alocando ali é pessoa física. Não tem então, institucional? Não. Então até super porque pulverizado. a isenção é só para pessoa física. Então...
Não faz E sentido. acho que investidor internacional, acho que não tem nenhum hoje, né? Não. Internacional, ele Investidor- Em teoria, ele tem O mais investidor conseguiria- internacional Tem o tem título isenção na público, compra né? de título público. É. Então, a verdade é que eles não vêm comprar crédito privado. Até o Guedes tentou dar isenção também para crédito privado, Quer dar um boom, né? né? Mas isso não foi para frente. Ia ser uma boa. Para a gente é bom, porque uma das preocupações que a gente tem em termos de liquidez do mercado é que nosso mercado acaba sendo um pouco unidirecional. Uhum. Né? No mercado de infra um pouco menos, porque tem participação de pessoa física, mas no mercado de não isentos, né, o fluxo ele quase sempre está na mesma direção. Óbvio, isso acontece lá fora também, mas lá fora você tem mais diversidade entre diferentes perfis de investidores. Sim. Né? Então, às vezes você tem, por exemplo, os fundos de renda fixa estão captando porque o juros está alto, está atrativo. Mas, de repente, você tem pessoa física que está vendendo a posição dele porque ele está comprando uma casa, que não tem nada a ver com o fluxo. Então, você tem diferentes fluxos, então, às vezes, casa uma venda com uma compra, né? E o mercado fica mais equilibrado. Quando você tem só um tipo de investidor, né? Só tem fundo que compra isso. É unidirecional. Os fundos estão captando, todo mundo está comprando. Os fundos estão tomando resgate, está todo mundo vendendo. Né? Então, isso exacerba os movimentos. Sim. Né? Quando você tem ali uma corrida contra os fundos, os spreads abrem demais, fica uma coisa exagerada. Aí quando está todo mundo captando, o spread fecha demais, fica uma coisa exagerada. Né? Então, se trouxesse um pouco mais de diversificação em relação aos tipos de alocador, seria muito positivo. Então, agora, se a gente começar a ver pessoa física comprando crédito, por exemplo, não isento, isso eu já acho um ponto muito positivo. Porque esse tipo de fluxo é positivo para o mercado de infra, né? de incentivado. Às vezes você tem uns fluxos que não tem nada a ver com fundo. Todos os fundos estão captando, mas o cara está vendendo na pessoa física dele, e várias pessoas estão vendendo porque precisam do dinheiro para comprar outra coisa, Sim. né? Para viver a vida. Né? Tesouraria, às vezes, tem um fluxo diferente. O gringo também pode ter um fluxo diferente. Né? Às vezes o gringo, beleza, aqui a renda fixa está alta, está todo mundo comprando, mas o gringo está reduzindo emerging markets porque, putz, a taxa de juros nos Estados Unidos está subindo e o cara vai ficar mais no US, né? Isso aí é um fluxo que não tem nada a ver com a gente. Só que às vezes vai gerar ali um casamento entre, o cara tá saindo e tem compra aqui. Sim. Fica mais equilibrado e evita movimentos muito exacerbados. Né? Muito bom. Legal. Gostou da aula? Mais uma aula, né? Sempre, né? A melhor coisa, você é pago aqui para ter um MBA. Tranquilo, né? Imagina um comitê deles, deve ser um MBA, um comitê de crédito participar ali. É um MBA na prática, né? Muito bom. Gravem, né? Depois vocês disponibilizam aí o que dá. Tipo, O que pode, né? Sim. Muito bom. Então, vocês viram que a Arx é uma baita de uma gestora e quem está capitaneando o crédito privado são esses caras aqui, o Pierre e o Lucas, então estão arrebentando. Vocês viram aqui a cabeça deles, então acho que é importante. Você, coloca aí no Instagram, Lucão, da Arx, então para eles seguirem. Leiam a carta de gestores, que eu acho que é muito importante. E lá a gente tem uma possibilidade de entrar um pouco na cabeça deles. Vocês viram o quanto que eles estudaram, o quanto que eles se dedicam a esse negócio. Então sabe que tá bem alocado. Inclusive você pode encontrar eles em vários distribuidores, que a gente falou, Bradesco, Itaú, Santander, XP, BTG, para você conseguir diversificar a sua carteira. Muito bem. Então ali no Instagram eles costumam colocar ali quanto sai carta de gestor. Então acho que é legal você acompanhar para saber. Ó, o dividendo aí também. O dividendo do né? Dover R$1 já está pagando mais de 1%, é isento, é isso? Isento. isento. Já. Esse ainda está isento, por enquanto. Esse tá Se isento, O governo não aproveita. mexe também. Não, mas isso é sempre... Eu lembro que na época que teve essa história... Foi Na época que teve essa discussão Ah, foi em foi, 2022. Não, Deu uma os derretida. caras estavam muito perto dos setores imobiliários. Nossa, sabiam qual todo mundo. Aí chegou deputado, né? Deixa pra lá. Mas foi um movimento que vai matar a indústria, né? E eu acho que ia mesmo. Tipo, não... Muito bom. Agora fala da Smart Brain. Pô, vamos lá. Bota aí Aqui, o ó. nosso... Quem quiser, segue a gente aí, né? A gente faz essa parte de consolidação para os gestores de patrimônio. E aí, obviamente, os gestores de patrimônio também fazem essas escolhas, né? Por produtos. A RX é um deles. O próprio Pierre e o Lucas devem conhecer vários dos nossos clientes. E aqui a gente tem bastante conteúdos e tal. Então, também para quem está procurando conhecimento, para ser consultor de investimento, para ter uma plataforma, a gente faz tudo isso. Visita lá o nosso Instagram, segue a gente. E para quem também está no MBA aqui, Isso, MBA da Unibanco. qual é o MBA? Fala pra gente. O PAP, que é o Programa Advisor de Alta Performance, para você que quer atuar ou atua como especialista de investimentos, você aprende na prática. Então você tem a aula de montagem de carteira e junto você monta a carteira na ferramenta. E a gente ajuda lá você explica como é que é uma estrutura de um multifamily office, de um gestor de patrimônio, a gente ajuda você com isso. Então,
Segue lá a gente, quem quiser empreender aí, ou um consultor, tamo junto. Muito bom, Pierre e Lucas, quero agradecer demais a nossa conversa, o aprendizado, parabenizar vocês pela trajetória, pelos fundos. Então dá um recado final pro pessoal e, como vocês imagino que gostam de ler, porque costumam ali buscar conhecimento, uma dica de algum livro que vocês gostaram, que vocês acham que faz sentido. Pode ser do mercado financeiro, pode ser de fora, certo? Pierre, obrigado, viu? Eu que agradeço. Quer falar do livro aí, Lucas? Pegou de surpresa, né? Ele é um filósofo. Vamos lá, aí. vamos lá. Aí eu vou citar uns 15 agora. Esse pra Vai esse, falar esse do pra Ru, aquele. né? Lê o Ru lá. Isso aí ninguém vai querer ler. Do ano passado, o livro de Jó, assim, só sofrimento. Livro de Jó, Sente o nível. Não, acho que assim, o último livro que eu li, que eu gostei, é um pouco nerd, né? Que é o Homem que Decifrou o Mercado, né? Que é a história do Gene Simons. É uma gestora que é a Renaissance, lá fora. Legal. Então explica um pouco da trajetória dele, né? E como, assim, ele conseguiu aliar esse conhecimento, né? De matemática e tal, para realmente decifrar o mercado, né? Caramba. Então, esse aí. Esse é o Homem que Decifrou o Mercado. Então, meio nerd, assim, mas eu Legal gostei. aí, ó. Mas eu acho que é um pouco, assim, traduzindo para o nosso mundo, às vezes a gente, assim, fica, principalmente em renda fixa, fica olhando muito número, muito balanço e tal, e como é que a gente, sintetiza isso, simplifica, né? E a gente toma as melhores decisões, né? Então, Olha, chama a atenção ali, ó, PR. Ó, nenhum investidor, Warren Buffett, Soros, Lynch, chega perto do histórico do fundador. ganhos anuais 66%. Esse não é um livro tão nerd assim. É média. Já leu, Gui? Não li, mas eu tô vendo. Livro nerd eu achei que ele era como... Eu também achei que é bem decifrar pior. o mundo do Python, né? Não. Dá pra ler, dá pra gente ler, Não, inclusive. tranquilo. Beleza. Boa. Boa dica. Tem alguma PR que você queira indicar? Algum livro? Vou deixar o livro com o Lucas. Né? Uma recomendação, até vou comprar o livro para ler Aí, ó, também. eu também vou não li comprar. ainda. Esse é bom. Muito bom, Você empresta pra gente, então? Né? Posso prestar. Sim. muito bom. Então, PR, agradeço demais, obrigado pela participação e conta com a gente, com essa escola, com parceiros que a gente acompanha a Arx, a gente gosta do trabalho da Arx e continue aí muito forte na caminhada de vocês. Obrigado. Perfeito. Viu? A gente que agradece aqui o canal, sempre bom poder falar um pouco do nosso trabalho, expor o nosso trabalho, enfim. E se alguém puder até aproveitar de aprender alguma coisa, melhor ainda. Né? Com Sim. certeza, com certeza Obrigado, aprenderam, com certeza. Muito obrigado Legal. pelo espaço aí, pelo canal. E assim, se tiver, a gente está super à disposição. Tem a equipe de RI da Arx, né? Assim, uma dúvida sobre o produto. Eu quero saber Legal. mais do FII. Eu estou querendo aplicar ainda bem incentivada, assim, super aberta. A gente preza muito pela transparência, né? Então a gente abre a carteira ali mensalmente, explica, né, os nomes, né? Então a gente gosta de, assim, manter esse canal aberto, né, com os investidores. Muito bom. Gui, obrigado mais uma vez. Valeu, meu querido. Obrigado vocês aí novamente. E até a próxima. Daqui um tempo a gente chama pra ver se tá tudo bem. Acho que vai estar tranquilo. É. Valeu, Lucão. Tamo junto. E obrigado a você que acompanhou mais um episódio do Consultório de Investimentos. Até mais. Tchau, tchau. Okay, let's go.